Olá pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Essa plataforma que vocês consomem aqui vários conteúdos técnicos que ajudam no desenvolvimento de projetos de sistemas embarcados e internet das coisas, tudo relacionado aí a sistemas eletrônicos. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, né? Nós vamos poder receber aqui o Saulo Rodrigues, que é engenheiro de vendas da Murata, para falar sobre sensores. Esse webinar que é patrocinado pela Mouser Electronics, né? Então é uma satisfação receber aí o patrocínio da Mouser Electronics, que é uma empresa, né, que traz sempre os mais novos componentes aí para as suas aplicações. Pessoal, nesse webinar, explorando sensores de alta performance e precisão, nós convidamos então o Saulo Rodrigues, que é engenheiro de formação, né, para vir falar um pouco sobre as soluções da Murata em sensores, né? Ele vem falar sobre sensores magnéticos, sensores PIR, sensor de pressão barométrica, os MEMS, que inclui, né, as unidades de movimento inercial, que são os inclinômetros, acelerômetros e também giroscópios, né? E ele vem falar sobre tecnologia, princípio de funcionamento e característica de cada um desses sensores. Além disso, ele vem trazer também sobre sounders, né? E é umas ferramentas que ajudam no desenvolvimento de soluções como sensores. O Saulo vem trazer essa apresentação mostrando o portfólio de componentes, né, da Murata, esses componentes que você pode encontrar com facilidade na Mouser Electronics. E eu vou estimular vocês a deixar um boa tarde aqui, quem estiver no chat, né, que depois a gente vai dar também um salve para vocês aqui no chat. Deixem perguntas, deixem também comentários, tá? Para que o Saulo depois possa vir aqui e responder algumas dessas perguntas, né, de vocês. Esse é o momento que vocês têm, né, de contato com o engenheiro. Deixa eu chamar para a sala o Saulo Rodrigues, então, engenheiro de vendas da Murata, que vem apresentar esse webinar para a gente. Tudo bom, Saulo? Boa tarde, Thiago, tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, gostaria de agradecer tanto o pessoal do Embarcados aí por organizar esse webinar, né? Também o pessoal da Mouser por dar essa oportunidade para a gente bater o papo no dia de hoje. Muito obrigado, Saulo. É com você agora. A gente já te recebeu aqui para outros webinars, só que é a primeira vez que você vem aqui falar de sensores, então a gente está muito empolgado aí em saber, né, como eles são construídos, quais são as aplicações e como utilizar nos nossos projetos. É com você. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse tempinho que a gente vai passar agora à tarde. Como o Thiago já fez a primeira introdução, a ideia de hoje é falar um pouquinho mais, não só dos produtos em geral da Murata, né, como alguns de vocês já podem conhecer, mas também dessa linha de sensores de alta precisão, onde a Murata se destaca, né, com seus produtos. Bom, basicamente, a Murata, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os sounders, os sensores magnéticos, sensores PIR, sensores de pressão barométrica, os MEMS, né, e explicar um pouquinho onde buscar essas informações, né, as ferramentas auxiliares da Murata, onde vai ajudar vocês a fazerem uma boa escolha, né, dos melhores produtos. Bom, a linha de produtos da Murata, ela é bem ampla, né, variando desde dos inícios dos produtos de capacitores cerâmicos, né, os passivos, indutores também, indutores de RF, filtros EMI. A gente tem uma apresentação que nós fizemos aí um tempinho, que ainda está no canal do Embarcado sobre a parte de EMI. Os termistores, também a parte de timing devices, cristais, né? Também a gente fez uma outra apresentação específica desses produtos, né? As linhas de sensores, que a gente vai entrar nos detalhes hoje, além das fontes, né? Fontes isoladas, produtos como tags RFID, módulos IoT, né? Desde módulos Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, UWB e outros produtos aí dessa linha de módulos de comunicação, além de vários outros componentes aí, conectores para RF e outros passivos de RF. Da nossa linha, a gente pode iniciar aí falando um pouquinho sobre os sounders, né? Quem aqui já nunca se deparou com esses tipos de componentes, né? Principalmente hoje o que a gente tem são as respostas dos nossos produtos eletrônicos, né? Em forma de som. Então, o que faz qual é o componente para ser utilizado
nessas soluções, né? Então, o Sounders nada mais é do que um componente, né, que a gente conhece ele como buzzer. Nós trabalhamos na Murata com 2 modelos de buzzer, né? Então, basicamente, o buzzer ele funciona pelo princípio de piezoelétrico, né? O princípio de piezoelétrico ele pode ser aplicado em 2 formas, né? Na forma de você estimula ele mecanicamente e ele te dá uma resposta elétrica, ou você estimula ele eletricamente e ele te dá uma resposta mecânica, né? Esse é um comentário bem básico, né, sobre o funcionamento do princípio de piezoelétrico. Nesse caso aqui, nós utilizamos o piezoelétrico numa forma de diafragma, né, onde é montado o que a gente chama de prato cerâmico, né, basicamente, dentro dos buzzers, e onde você tem uma frequência que você aplica com o sinal, né, de tensão nesse buzzer, e ele vai te retornar um som, né? E nas versões que nós trabalhamos de 2 e 4 kHz, conforme você altera a frequência, você pode mudar a tonalidade, ou seja, o som. Então, algumas melodias simples, né, podem ser extraídas através da estimulação desses piezoelétricos, desses sounders, né? Já no self-drive, né, que seria uma versão do buzzer com uma autorressonância, no caso, só para voltar um pouquinho nesse external drive, né, você precisa de um sinal, um CI externo, né, para fazer o controle desse sinal elétrico que vai trafegar pelo piezoelétrico, né. No caso do self-driving, né, basicamente você aplica uma tensão, nessa variação de tensão você consegue atingir ali o ponto de ressonância, e esse ponto de ressonância ele pode te dar até um volume mais alto, né, de resposta do som, mas você não consegue alterar o tom, né, no caso desse buzzer. Então, para algumas aplicações, alguns clientes precisam de um buzzer já com self-driving, para não ter que se preocupar com nenhum pino do processador que vai mandar o sinal para o buzzer, ou, na maioria dos casos, que é o que a gente vê mais utilizando hoje em dia, são os piesos com os buzzers, né, com o driver externo, né? Então, essas são os 2 produtos, né? E aqui as linhas da Murata, elas se destacam, né, porque a Murata é um dos poucos fabricantes, né, que transformaram o piezo buzzer em SMD. Então, hoje a gente conta com 2 encapsulamentos, né, tanto PTH quanto SMD, e a gente pode destacar na sua performance, né, que é uma parte bem interessante da resposta do piezo do buzzer, né, é que conforme você aplica, você pode aplicar uma tensão maior no buzzer, né, no caso do buzzer com driver externo, você pode até aplicar uma tensão maior, mas não necessariamente você vai obter um som mais alto, né? Porque você pode, no início, obter um som mais alto, mas você pode também saturar ele, né? Então, por exemplo, a gente tem 2 exemplos aqui, onde você aplica tanto na frequência de 2 kHz ou de 4, né? No caso, na de 2, você aplicou, tem uma tensão aplicada mais baixa e você tem 62 dBm, né? No caso, em 4 kHz, você consegue ali atingir até 83 dBm, aumentando essa tensão. Existe um catálogo da Murata, onde você consegue acessar os detalhes mais a fundo para escolher qual que é o melhor item para a sua aplicação. Então, sempre é importante entender qual que é a finalidade do buzzer, por que você está buscando esse feedback sonoro, né, dentro da sua aplicação. Às vezes é um sinal de alerta, dependendo é um requisito, né, de segurança do seu produto, né, então é importante você saber qual que é o nível de pressão sonora que você precisa atingir e quais são os pinos lá do processador, se você necessita de um item com um driver próprio, né. As 2 opções aqui, a gente oferta elas em tamanhos reduzidos, né, também pensando em produtos que têm uma limitação. Então, tanto para a linha SMD quanto para a linha PTH, a gente sempre trabalha na redução do tamanho dele, né, então a gente pode destacar aqui esses 4 itens aqui, tanto opções aí de menor tamanho ou menor espessura, né, tanto no PTH quanto no SMD.
Algumas diferenças, né, principais entre hoje o que existem de buzzers magnéticos, né, para os buzzers de piezoelétrico, principalmente a corrente de consumo, né? Então, a energia, ela drive todo o design também do seu produto. Então, às vezes, você precisa pensar numa fonte que suporte um pouco mais de corrente, quando você utiliza um buzzer magnético, ou mesmo se você for utilizar um produto com bateria, né, você tem um consumo maior. No caso dos itens de buzzer piezoelétrico, você já tem uma redução maior nessa parte do consumo, sem você perder eficiência, né? Então, tem buzzers que você consegue atingir até 84 dBm, né, de pressão sonora na saída, né? Então, isso mostra a eficiência do produto. Na linha SMD, por mais que é um produto mais compacto, né, a gente ainda consegue atingir, em alguns casos, até 72 dBm, né, de pressão sonora. Então, isso é muito legal. Outras linhas, até mesmo o item PTH com menor tamanho, né? Então, você vê, hoje a gente oferece esse item em mais ou menos uns 12 milímetros, né, de diâmetro, né? Então, com altura no máximo de 9 milímetros, né? Então, já ajuda bastante o cliente, no caso, quando ele tem pouco espaço na placa, né? E aí você consegue ainda manter uma pressão sonora bem alta, né? De 83 dBm no máximo, né? Ou o típico de 78. Então, aqui a gente finalizou essa parte do sounder, né? Indo agora para o nosso outro produto, que são sensores magnéticos, né? Então, qual que é a linha que a Murata oferece de sensor magnético, né? A gente chama a nossa linha de AMR, né? Sensores. Basicamente, ela utiliza um material magnetorresistivo, né? Baseado no efeito ferromagnético, no filme ferromagnético, né? No nosso componente. Então, basicamente, ele é encapsulado com 4 elementos magnéticos, né? Onde você aproxima o campo magnético, ele te dá uma resposta. Dentro desses elementos, ele tem um comparador, e a saída que oferece nesses sensores AMR são saídas digitais, no caso, né? Ele vai oferecer um nível de tensão na saída. Para algumas aplicações, isso é muito válido e muito importante, né? Principalmente porque você consegue otimizar bem a funcionalidade. Nesse caso dessa tecnologia AMR que nós utilizamos aqui, você não precisa especificamente o campo magnético estar na vertical. Nosso item, ele consegue detectar o campo magnético na horizontal. Isso traz uma flexibilidade muito grande para as aplicações em diversas áreas, né? Então, por exemplo, se você estiver utilizando o produto para fim de curso, né, e de repente você precisa posicionar o sensor Hall, no caso, você está limitado a apenas uma posição do campo magnético. Comparado com o sensor AMR, você tem uma possibilidade bem maior de montagem na placa e disposição da sua placa, porque a gente consegue trabalhar aí com a detecção na horizontal do campo magnético. Então, a gente consegue melhorar a sensibilidade, né? Em relação ao heat switch, que é muito utilizado hoje em diversas áreas, a gente tem uma performance muito melhor, né? E uma durabilidade, porque o heat switch, basicamente, ele tem um efeito quase que mecânico, né? Enquanto esse aqui, ele tem um efeito mais... ele é um componente eletrônico, né? Então, ele tem uma durabilidade muito grande. Além do que, a gente tem um dos primeiros sensores 3D magnético, né? Isso é um diferencial muito grande dentro dessa família que a gente vai falar posteriormente. As aplicações para os sensores magnéticos são diversas, né? Então, vai desde produtos eletrônicos para detecção de abertura, né? Até mesmo outras aplicações, como fim de curso, no caso de cilindros, né? Ou mesmo alguns itens específicos, né, para medidores. Então, no caso, para medidor de água, medidor de gás, né, que precisa medir a rotação, a gente tem esses tipos de sensores com alta performance e resposta rápida, né, conforme o campo magnético. Também para a parte de segurança, né, então, por ele ser um item que tem uma robustez maior, né, ele consegue ser aplicado em detecção de abertura e fechamento, principalmente para empresas que utilizam como alarme, né. Tem um ponto muito positivo desses sensores, é o consumo de energia, então ele pode ser aplicado a itens, a sensores que são alimentados pela bateria,
né, além dele não precisar de tensões altas na entrada do sensor, a gente também tem um baixo consumo de energia, né? E mesmo questões de posicionamento. Então, ao invés de você usar 3, 4 tipos de sensores diferentes para detectar, de repente, um posicionamento em algum equipamento que tenha uma articulação ali, você usa apenas 1 ou 2 sensores ali, porque ele tem uma sensibilidade muito grande ao campo magnético, né? Essa outra versão que a gente oferece é uma versão que ele consegue detectar 360 graus campo magnético. Isso é bem interessante, porque tanto faz, ou se você já utiliza um ímã, no caso, por ele ter uma sensibilidade grande, isso falando em toda a linha do AMR, né, você não precisa de um elemento magnético muito grande, né? Então, às vezes você quer economizar no leitor, no sensor, né, mas acaba tendo que gastar um pouco mais no ímã, porque você precisa de um ímã maior para gerar um campo magnético ser suficiente para excitar esse sensor. No caso dos sensores da Murata, pela tecnologia que nós utilizamos, você não precisa de um ímã muito grande para fazer esse sensor detectar o campo magnético. No caso do 3D, é muito melhor ainda, porque você consegue detectar o campo magnético independente da direção que esse campo está se aproximando do sensor. Aplicações de segurança é muito importante, porque às vezes você, principalmente para medidores de energia, eu achei bem interessante isso, né? Porque geralmente a Murata coloca como aplicações muitos casos de produtos que são aplicados no mundo todo. E a gente imagina que só no Brasil tem fraude em medidores de energia, né? Então, aqui, lá fora também tem, né? Em outros países também se utilizam esses sensores para evitar ou detectar tanto a proximidade de um campo magnético, né, ou mesmo a abertura, né, de repente alguém vai violar o equipamento, né, então ele consegue detectar esse pequeno movimento ali ou esse pequeno campo magnético, no caso, que vai chegando próximo do sensor, né, então essa linha de sensores magnéticos, ela se destaca pela possibilidade de ter uma sensibilidade maior. Outras aplicações para a área médica, né, é bem interessante, porque a gente tem um tamanho de sensor bem reduzido, então ele pode ser colocado aí em sensores, no caso aqui é um exemplo daquele sensor de medição de glicemia, né, portátil, que hoje você vê bastante as pessoas utilizando, onde a maior parte do tempo o equipamento ele está em sleep mode, né, por exemplo, só com uma base, só com uma parte do processador funcionando, então esse sensor ele acaba sendo utilizado para na hora da detecção, poxa, preciso fazer uma medição, então você chega com a chave, né, no caso, que seria um produto, uma outra parte com ímã, e você acorda, né, o circuito. Então, essa é bem interessante, né, uma dessas aplicações, e outras, né, também para detecção de abertura e fechamento, fim de curso, né, como a gente já falou anteriormente, e também só mesmo para chave liga e desliga, no caso, para circuitos lógicos, né. Esse aqui é um exemplo de produto de tamanho reduzido, né, então ele é 1,4 milímetros, né, então ele é um tamanho bem pequenininho, e tem um baixíssimo consumo de energia, pode chegar até 0,2 microampere, e se você olhar, ele pode funcionar até de 1,8 a 3 volts, né, ou seja, as baterias pequenas, né, que são para produtos portáteis. No site da Murata, a gente tem um simulador, né, que ele mostra conforme as suas especificações, tanto de imã, como de posicionamento do circuito, ali tem tudo detalhado nos gráficos e simulações para você conseguir entender qual que é o melhor item, qual que vai ter a melhor resposta para a sua aplicação, a sua necessidade, né? Inicialmente, os sensores magnéticos, eles só possuem saída de nível lógico para essa família do AMR. A Murata tem uma outra linha que a gente não vai apresentar hoje, né, mas ela está sendo tratada por demanda, né, então dependendo da necessidade do cliente, a gente pode conversar direto comigo, que são os sensores que também são sensores magnéticos, mas ele te dá uma resposta analógica, né? Então, para algumas necessidades de detecção de campo magnético por corrente elétrica, por exemplo, você consegue
fazer esse tipo de detecção por um outro sensor. Não seria o caso da linha AMR. Mas a gente a gente está disponível a consultas, né, conforme a aplicação do cliente, para tentar achar o melhor produto aí para vocês. Saindo dessa linha dos sensores magnéticos, a gente também trabalha com sensor PIR. O sensor PIR já é bem difundido no Brasil, né, e hoje você consegue encontrar sensores de movimento com baixo custo, e é sempre a nossa briga aqui no Brasil para tentar emplacar os sensores da Murata. Por quê? Porque como o foco nosso é alta precisão, é qualidade e durabilidade dos itens, os nossos produtos são constituídos de forma diferente. Então, basicamente, só para explicar um pouquinho, uma breve introdução do que é o sensor PIR, basicamente ele é um sensor infravermelho, né? Então, o seu princípio de funcionamento é a detecção do movimento ou da diferença de temperatura, né? Então, ele é baseado em movimento. Se está tudo parado, ele não vai detectar, mas conforme o movimento se aproxima, ou seja, a alteração de temperatura do elemento que está dentro do sensor, ele consegue transformar isso em tensão elétrica muito, muito pequenininha, por isso que você precisa de vários circuitos amplificadores, né? E dentre essa necessidade de circuitos amplificadores, você precisa de ter um bom sinal de recepção do movimento, né? Então, por isso é que em alguns casos se aplicam-se filtros externos para melhorar a relação ruído e também controles de temperatura. Então, muitos clientes utilizam um PIR mais barato, mas tem que colocar ali um sensor de temperatura ali para poder corrigir a leitura, né? Então, isso é bem interessante em alguns casos de aplicação quando você trabalha com sensor PIR. Hoje, Murata, a gente tem duas versões de PIR, um PIR PTH clássico, né? E também a linha SMD, que a gente ainda está finalizando o desenvolvimento, tem alguns itens disponíveis, né? Mas basicamente a gente tem os itens para aplicação, né, na área de segurança, porque o item da Murata ele consegue atender até as normas europeias de emissão eletromagnética, né? E também suporta a parte de RFI, né, que são os ruídos de radiofrequência, né, que são as interferências. Ele tem uma ótima estabilidade em temperatura. Então, quando a gente fala de acender uma lâmpada, não tem problema você ter uma falha no sensor, né? A gente sempre fala, bom, mas quando você tem um alarme, não pode soar um alarme à toa, né? Então, você tem que sempre garantir que o produto vai ter uma boa detecção. Então, o sensor PIR da Murata, ele vem para auxiliar nessas aplicações onde você precisa de maior segurança no resultado final, né? Então, a gente tem os modelos onde você tem um elemento duplo ou elemento quádruplo, né? Dependendo da posição onde você vai colocar, se você vai colocar o sensor para detecção no teto, para o chão, ou se você vai colocar ele para parede, corredor, né? Então, conforme for a aplicação que você decidir, tem um sensor específico para isso. Um outro detalhe da construção do sensor é que você pode... deixa eu só ver se eu consigo aqui. Você tem aqui você tem a parte do sensor onde você tem essa janelinha, né? E essa janelinha você consegue essa janelinha aqui é justamente a entrada do movimento, onde ele consegue ter acesso os raios infravermelhos têm acesso ao sensor. E essa janelinha é bem interessante porque o elemento que a Murata utiliza, ele tá posicionado de uma forma onde você tem um ângulo um pouquinho maior do que o dos concorrentes, né? Quando você tem esse ângulo um pouco maior, você melhora até a distância, o ângulo, você aumenta um pouquinho mais o ângulo de detecção, sem precisar modificar muito as lentes, né, que você utiliza. Então, é um outro ponto positivo da utilização do sensor da Murata, nesse caso, o sensor PIR. Né, as famílias que nós trabalhamos aí são essas versões IRA-S e IRA-SB e S9, e o que pode variar dela se você precisa de uma melhoria ao ambiente que você vai utilizar o sensor, ele tem uma incidência maior de radiofrequência, ou você precisa ter uma imunidade maior.
ou se você também tem a parte de ruídos de luz branca também, uma incidência maior, de repente é uma área externa, né? Então a gente tem produtos para área externa, ou mesmo se você precisa de saídas com maior precisão, saída dupla, que já inclui a parte de imunidade à radiofrequência também, ou do elemento duplo ou quádruplo, que foi o que a gente explicou anteriormente, conforme a aplicação, se é para corredor, teto, enfim. Nós também vendemos aí, oferecemos para os clientes as opções das lentes, né? Então, depende muito de qual que é a aplicação. Então, a gente pode variar aí desde de lentes com ângulo de detecções mais fechados até mais abertos, né? Então, vai depender muito de qual que é a proposta de aplicação dessas lentes, né? Seguindo, a gente também tem o sensor de pressão barométrica, né, de pressão atmosférica. Basicamente, esse é um sensor da tecnologia MEMS, capacitivo, né, onde dentro desse sensor a gente tem um elemento MEMS, né, conforme a variação da pressão atmosférica, ele consegue transmitir, ter essa variação da capacitância, né, e dentro dele tem um ASIC dedicado só para fazer essa leitura, né, de pressão, e passar isso com maior precisão, né, uma saída digital, para a sua aplicação, né. Basicamente, esse é a fotinho dele, né, do nosso sensor. Ele é muito pequeno, ele tem 3 milímetros por 3 milímetros. As principais aplicações dele são produtos wearables, né, mas também ele pode ser utilizado para medição de ambiente, né, ou seja, para a parte de clima, e outras aplicações onde você precisa compreender, né, precisa ter a resposta eletrônica de variações de altitude também. Então, no caso desse elemento, né, você consegue uma precisão mais ou menos de 10 centímetros de variação de altitude, né? Então, é bem legal, porque se você estiver subindo uma escada, ele consegue detectar que você está subindo uma escada, né? Ele consegue ter essa resposta. Claro que depois você vai trabalhar com o algoritmo, enfim, com os dados que esse sensor ele vai oferecer para você tratar essa informação e transformar isso em altitude ali e verificar qual que é a informação que o sensor está passando para vocês. Além de tudo, ele é a prova d'água, né? Então, a gente tem sensores de pressão barométrica também a prova d'água, então você pode desenvolver, às vezes você vai desenvolver algum produto, alguma sonda, alguma coisa assim, que vai trabalhar em ambientes onde você tem contato com água, então a gente tem essa possibilidade desse item, né, saídas SPI e 2C. Basicamente, também existe uma aplicação para melhorar a sua experiência com a navegação indoor, né? Então, muitas vezes você tem isso aplicado a um smartphone ou mesmo um relógio inteligente, né? Então, você consegue melhorar não só combinado com os outros sensores ali de acelerômetros, né? Mas também com esse sensor de pressão para você justamente saber, às vezes, até qual andar que você está, enfim, por onde que você se movimentou. A linha de sensores MEMS, né, ela já vem sendo bem popular, né, em várias aplicações hoje em dia. Todo mundo tem um contato diário, basicamente, com acelerômetros, né, às vezes diretamente ou indiretamente, né, então nossos celulares, smartphones têm acelerômetros integrados, né. A Murata oferece os elementos, né, os sensores, desses que são os nossos acelerômetros, inclinômetros e giroscópios, baseados nessa tecnologia MEMS, com diferentes propósitos, né? Hoje você pode encontrar no mercado diversos fabricantes, né, com baixíssimo custo desses sensores, né, desses acelerômetros, basicamente, ou outros tipos de sensores MEMS, giroscópio e EMU, mas a Murata tem um foco de precisão, durabilidade, confiabilidade e aplicação em ambientes hostis, né, vamos dizer assim. Então, nós dividimos aí essa linha de MEMS em dois mundos distintos, dois mundos, né, que se complementam, que são os acelerômetros e inclinômetros e os giroscópios e os combos, né, que seriam as combinações, né. E também a gente tem outras aplicações ali, outros produtos já desenvolvidos com algoritmo próprio da Murata, que seriam os sensores BCG MCU, né, com o nosso acelerômetro, o nosso inclinômetro,
né? Mas para falar do MEMS, só passando rapidinho o que seria esse MEMS, né? O nosso, até colocando um pouquinho qual que é o diferencial do sensor MEMS da Murata, né? Então, basicamente, a Murata desenvolveu um sensor baseado no movimento mecânico, né? Só que a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente, né? Ele varia a sua capacitância interna, né? Então, internamente, dentro do elemento, que você pode olhar no lado esquerdo, né? Tem um bloquinho, esse é um bloco do sensor MEMS, né? Dentro dele você tem algumas hastes, né? Que a gente fala que possui que é o elástico perfeito, né? Então, o que acontece? Conforme os movimentos mecânicos que ele faz, ele não oferece nenhuma fadiga nesse material utilizado. Essa variação dessa haste, né, junto com a sua isolação, que é um material de vidro, né, vamos colocar assim, ele consegue ter essa variação de capacitância. Essa variação de capacitância, ela é detectada por um ASIC dedicado, e esse ASIC dedicado tem uma programação específica, com um algoritmo específico, que vai traduzir isso nas informações que nós precisamos, tanto para aceleração, quanto para inclinação, ou mesmo giro, né? Então, basicamente, assim, de uma forma bem simplista, né? É uma haste que fica ali dentro desse bloco de elementos, se mexendo conforme o movimento mecânico, né? O diferencial do item da Murata é por ele ter essa isolação de vidro, né? Ele tem uma robustez muito grande, suporta maior incidência em temperatura, em ambientes com vibração, né? A gente tem a estrutura 3D que permite a gente ter esses sensores montados em diversas posições para detecção tanto de aceleração e giro, né? Nos 3 principais eixos, né? Ele tem um fechamento, basicamente, desse encapsulamento hermético, né, no wafer, no bonding wafer. Isso faz com que o produto fique totalmente isolado, né. Para você ter ideia, em algumas aplicações, tem clientes que utilizam e compram, né, só o elemento piezo, né, ou só o elemento MEMS, né. Então, esse elemento MEMS ele pode ser colocado em marca-passo, né, também, e também outras combinações, que é o produto que nos interessa a promover aqui no Brasil, que são a combinação, que é o MEMS já com ASIC dedicado, né, para diversas aplicações ali, que são os giroscópio e EMU, né. As aplicações que nós trabalhamos principalmente são automotivo. Então, você vê hoje o crescente número de usos de sensores dentro dos veículos e as tecnologias que neles são empregadas, né? Então, por exemplo, controle de estabilidade, né? Ajuste de suspensão, mesmo a parte de veículos autônomos, né? Então, essa parte utiliza bastante e faz uso bastante desses sensores. A área industrial de maquinário pesado, né? Ou mesmo de instrumentação de precisão. E a área médica, né? Tanto a parte de implantáveis, como eu comentei anteriormente, com o elemento MEMS que a Murata oferece, quanto a combinação dos sensores já com o ASIC, né? O encapsulado para mesas cirúrgicas, né? Ou mesas de precisa detectar ali, ter uma precisão maior no ângulo, ou mesmo outra aplicação do BCG, né? Para medição de sinais vitais, né? Aqui exemplificando, colocando aqui o nosso portfólio, né? Por exemplo, esse produto, o SCA 3300, né? Ele é um acelerômetro de 3 eixos, né? De alta performance, e ele já tem a qualificação automotiva. Então, de repente, se a ideia é utilizar ele para alguma aplicação automotiva, por mais que não necessite da certificação, se você vai fazer um produto para reposição ou aftermarket, né? Mas é interessante para a linha de acelerômetros você ter essa certificação, porque mostra que o seu produto ele é robusto o suficiente para suportar todo o ambiente automotivo, né? Ele tem um encapsulamento dele bem reduzido, de 7,6 milímetros, né? Ele tem um range, né, que você pode selecionar conforme o part number, de suportar até aí 6G, de 1,5 até 6G, né? Então, dependendo da aplicação, se você vai submeter o seu produto ou sua ferramenta a um choque, ou então a algum movimento, né, onde você precisa ter
ter uma sensibilidade maior e também ter uma robustez tão grande que ele consiga suportar essas pancadas, né? Esse item aí até mais ou menos 6G ele suporta bem, né, no caso de ferramentas e outras aplicações, e também a variação de temperatura, ele pode funcionar até 125 graus Celsius, sem alteração na qualidade do sinal ali, na sensibilidade dele, né? Outro produto, o SCC 400T, né, ele já é uma combinação, que a gente fala, que é o combo, né, que ele combina os acelerômetros no eixo X, Y e Z, com o giroscópio no eixo Z e no eixo X. Então, esse produto aqui ele é bem legal, porque você consegue ter tanto a detecção de aceleração quanto de giro, né? Às vezes, no momento de você selecionar o melhor sensor, é importante saber o que você gostaria de detectar, né? E também quais são as posições da sua placa, né? Então, dependendo da montagem mecânica da sua placa, você pode alterar qual que é o part number que você precisa, por onde que é o eixo que você precisa, de repente, detectar a direção da aceleração ou mesmo o giro, né? A sensibilidade dele, ele consegue detectar aí movimentos de mais ou menos até 300 graus por segundo, né, alterações, então um produto que gira repentinamente, né, por mais que é muito rápido, você consegue aí detectar até 300 graus por segundo, né, e mantendo uma boa estabilidade, né. Ele também tem um range mais ou menos de 6G, suporta, né, ele também tem os filtros de passa baixa selecionáveis, né, a comunicação dele é digital, SPI, ele pode funcionar até mais ou menos 110 graus em temperatura em operação, ou seja, se ele estiver trabalhando em campo, você consegue trabalhar ele em altas temperaturas, ou se de repente ele estiver desligado, né, no caso de ferramentas, enfim, que você não utiliza, ele pode ser guardado aí, consegue suportar até menos 50 graus, até 140 graus, né? Um outro produto que já tá sendo bem conhecido também, que é um combinado de sensores, acelerômetros e giro, nos 3 eixos, né? Então, a gente tem o combo que a gente fala, que é o SH63T, né? Que vários clientes aqui no Brasil já utilizam, principalmente para navegação de sistemas de equipamentos, né? E produtos agrícolas e outras aplicações. Mas a gente tem esse sensor que ele é um acelerômetro e um giroscópio nos 3 eixos, né? Ele também consegue operar em alta temperatura. Todos os itens dessa linha MEMS da Murata, ele tem um drift de temperatura bem baixo, ou seja, conforme a variação de temperatura, ele vai te oferecer uma taxa de erro muito baixa, né? Então, ele suporta essas variações, por isso que a gente sempre fala que as aplicações da Murata, nosso foco não é competir com aplicações para usuários residenciais, aplicações de consumo, né, de itens de consumo de alto volume, né. O foco desses sensores são itens de alta precisão, ferramentas, instrumentação, equipamentos pesados, maquinários agrícolas, qualquer item que tenha necessidade de trabalhar com robustez e precisão. Ele também já tem a certificação automotiva, no caso, se for a aplicação, ele é RoHS Compliance, como vários outros componentes do Murata, né? Uma outra versão do item que vai sair esse ano, né, para o final do ano, para o começo do ano que vem, é o SH16T, que ele também é um sensor de um acelerômetro e giroscópio também nos 3 eixos, né? Também ele tem uma ótima estabilidade em temperatura, né? Ele também tem o self-diagnostic, né, feature, que é o que? Se existir algum comportamento, né, ou alguma falha na medição, ele consegue identificar essa falha que houve, né, algum erro que der, e ele consegue sinalizar isso via comandos, né, para o sistema de leitura, para ele entender o que está acontecendo, né, se necessita algum tipo de atenção específica com relação ao produto, né. Então, isso é muito importante. Esses itens da Murata, eles não exigem uma calibração, né, então, claro, você não precisa estar calibrando ele por conta desses algoritmos
que ele já tem no ASIC, né, que ele já vai detectando tanto as falhas quanto as variações do ambiente, né. Ele também tem a sensibilidade, suporta até 300 graus, né, por segundo, né, data rate de medição, né. Ele também suporta mais ou menos 8G, né, e tem outras características desses itens, né, também a taxa sinal-ruído é muito baixa, ele suporta esses ambientes de vibração, né, então é muito importante que você tenha uma estabilidade muito grande, né, no caso. As aplicações são diversas, né, então desde qualquer aplicação que precise de um sensor inercial, né, mas também a parte de navegação, controle de máquinas, né, ou mesmo outras áreas que exigem uma resposta dinâmica, né, com relação a essa parte de acelerômetros, né. Os inclinômetros, a Murata tem a linha SCL3400, né. Essa linha é bem interessante porque eles são inclinômetros de 2 eixos, né, do eixo Y e o eixo X. As vantagens desse item, ele é robusto, ele tem ali mais ou menos um offset drift aí de mais ou menos 0,12 graus, né, no caso de variações de temperatura. Ele tem uma baixa taxa de sinal ruído, né, então no caso de você medir as pequenas variações, então esse exemplo que está a foto, que está uma ponte aqui, né, então você pode desenvolver ferramentas e sensores dinâmicos onde você consegue medir ali as pequenas variações e vibrações, no caso de uma ponte ou outras aplicações, né. Aqui é só um exemplo das famílias que nós tínhamos, né, o SA103T foi bem conhecido, né, teve vários casos de uso aqui no Brasil, e as migrações que a Murata sugeriu, né, justamente prevendo, no caso, a segunda versão foi que a gente adicionou um eixo a mais, né, de medição de inclinação e aumentou o ângulo, né, de detecção, né, de range, e só que acabamos perdendo um pouquinho na resolução. E, no caso, quando a Murata propôs a nova versão do produto, que já está disponível, a gente melhorou, retiramos um ângulo, mas já tem um outro produto previsto, né? Só um minuto. A Murata tem um outro produto já disponível, que vai estar disponível até o final do ano, que ele vai incluir um outro ângulo de medição. Só que esse item que já está disponível, ele já tem um offset, uma precisão um pouco maior, né? As aplicações para esses itens são diversas, né? Como eu comentei, desde medições de terreno, né? Até mesmo outros maquinários pesados que precisam ter o controle do ângulo e também até mesmo infraestrutura, né? No caso de pontes e prédios, né? E por último, não menos importante, mas o resultado de toda essa precisão e tecnologia que o Murata desenvolveu para os sensores MEMS, né? Então, qual que é o objetivo desse produto, né? Que a gente chama ele de BCG-MCU e SCL3300, que seria o inclinômetro, né? Basicamente, a Murata pegou todos os dados de inclinação, né? Por ele ter uma precisão muito grande, a Murata desenvolveu um algoritmo que ele consegue detectar o batimento cardíaco, frequência respiratória, volume sanguíneo, ocupação de leito e outros parâmetros, né, que são possíveis você detectar de um paciente né, deitado sem contato com a pessoa. Então, basicamente, o cliente pode utilizar a combinação do algoritmo que está dentro desse BCG-MCU, que nós chamamos, né, junto com esse inclinômetro, e essa precisão desse inclinômetro, ela consegue ser traduzida em diversos dados. Então, imagina que hoje uma pessoa deitada, ela pode te oferecer uma quantidade de dados muito grande. E qual que é uma vantagem desse item? A ideia não é substituir
né, os medidores de frequência cardíaca, já de hospital de contato, né, a ideia é oferecer ele como um auxiliar, tanto para pacientes que estão em casa, residencial, né, às vezes uma internação residencial, mas você consegue manter essa medição por um período muito maior. Então, às vezes, o hospital ele tem uma limitação de aparelhos, ou mesmo você vai para casa e precisa ter algum aparelho ali para continuar o monitoramento, e é possível você ter esse monitoramento através desses algoritmos. Além do que, a Murata tem um application note bem legal no nosso site sobre a qualidade do sono. Então, para esse item também, por você conseguir detectar as movimentações, as variações de frequência respiratória e frequência cardíaca, a Murata conseguiu fazer um estudo, né, onde ela compara o polígrafo, acho que chama polígrafo alguma coisa, que é o que é utilizado hoje para medir a qualidade do sono, né? Mas é um monte de fios, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguma foto ou passaram pelo Instituto do Sono recentemente, são muitos fios que são conectados ao paciente para poder fazer uma detecção, né, de como que é o sono, o comportamento do corpo dessa pessoa. No caso dos sensores da Murata, você sem contato com o paciente, basicamente só com esse sensor, dotado, claro, do MCU com o algoritmo correto, o BCG, você consegue fazer o levantamento da qualidade de sono muito próximo quando comparado com esse medidor que precisa de muitos fios ali conectados ao paciente. Então, é um produto assim de altíssima tecnologia, com um algoritmo fechado, né? Então, a ideia da Murata é vender o processador BCG MCU com o inclinômetro, mas nada impede do cliente comprar o inclinômetro e desenvolver o seu próprio estudo, o seu próprio algoritmo, né? Então, esse item ele tem disponível, a gente tem a plaquinha dele também, se caso o cliente precisar fazer algum teste, tiver alguma necessidade, pode entrar em contato, né? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre como desenvolver, iniciar os desenvolvimentos. No site da Murata tem muita informação, né, desse produto aqui, juntamente com as informações sobre aplicação e medição de qualidade de sono. Esse aqui é um exemplo das placas, né, como a gente falou, das ferramentas, né, que vocês vocês podem utilizar para fazer os testes e o desenvolvimento, né. Então, muitas dessas placas já estão disponíveis na Mouser, né, para você fazer. Então, basicamente, para você fazer um teste de avaliação dos nossos sensores MEMS, você tem a placa de interface, a placa base, e conectada ao microcomputador, um computador comum. A gente oferece um software de interface onde você consegue acompanhar com os gráficos, né, a resposta do sensor, ou mesmo você pode obter os dados via serial, né, também. Então, é bem legal essa placa de interface, e essa placa te possibilita fazer os testes em vários outros produtos, desde o inclinômetro, acelerômetro e também outros produtos que estão disponíveis nessa linha de MEMS. Bom, chegando ao final, a Murata tem todo o suporte de material, tanto datasheet, especificação de produto, os guias de desenvolvimento da placa, circuitos, né, documentos técnicos, portfólio, manuais de uso, tudo está disponível no site da Murata. No site da Murata tem uma área que chama My Murata. Lá no My Murata você consegue solicitar o acesso às documentações mais específicas ali dos produtos. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pelo seu tempo, toda a atenção, né? E me coloco à disposição para tirar as dúvidas, né? E comentários aí sobre essa linha de produtos, ou mesmo até outros produtos aí que vocês já conhecem da Murata e têm alguma dúvida. Obrigado, Saulo. Obrigado pela apresentação exclusiva aqui para o Embarcados. Gostaria que você abrisse a câmera aqui, viesse aqui para a sessão de perguntas e respostas. Só vou dar um recado, tá? 2 minutinhos, que daí você consegue descansar um pouquinho a voz, e aí a gente vai para perguntas e respostas, beleza? Temos 3 perguntas aqui já selecionadas. Pessoal, fiquem à vontade para colocar as perguntas. O Saulo, que vai estar também palestrando num evento aí com a Mouse Electronics em São Paulo, né? Já está confirmado em São Paulo, agora em maio. Deixei o link aí para vocês, é o Mouse Roadshow 2024, tá?
teremos várias palestras, vai ser um momento bem legal lá que vocês podem falar sobre produtos e soluções. Então fica o convite para vocês. Deixa eu quebrar o protocolo e compartilhar uma tela aqui da Mouser Electronics. Olha só, pessoal, esse aqui é o Mouser.com, tá? Quando você abre Mouser.com, aparece br.mouser.com, já vem em português, tá bom? Você pode procurar a Murata aqui, clicando aqui em fabricantes, manufacturers, né? E aí abre essa tela. Se você clicar em M aqui no meio, você abre a tela de vários fabricantes com M. Se você vier aqui na Murata e clicar na Murata, abre toda a linha de portfólio, né, de dispositivos da Murata. E entre eles teríamos sensores. Se clicar em sensores, vai direto para essa página aqui, que tem os sensores que foram falados hoje aí durante a apresentação do Saulo. Então, ó, tem giroscópios, inclinômetros, sensores magnéticos, tem NTC, tem acelerômetros, né? Então tem diversas opções aí para vocês conferirem. Se você clicar, você vai selecionar melhor qual sensor, tá? O Saulo disse sobre as ferramentas de desenvolvimento. Então tem vários kits aqui também, só que a forma mais fácil de fazer é você selecionar qual que é a sua aplicação, qual que é o tipo de produto, né? Então se você quer, por exemplo, testar magnetômetro e encontrar um Evaluation Kit, você clica em magnetômetro, ele já filtra pelos produtos e também pelos Dev Kits. É isso, né, Saulo? É isso mesmo, Thiago. Os produtos que a gente conversou hoje estão disponíveis na Mouser, né? Então, é bem fácil de você acessar, como você mostrou, né? E tem os detalhes de especificação também. Quando você abre o site da Mouser, o produto, você tem acesso ao datasheet, né? Também, se por acaso faltar alguma informação ou você quiser filtrar melhor, o site da Murata pode te auxiliar, mas através do site da Mouser, basicamente é como se você estivesse no site da Murata, tá tudo bem explicadinho lá dentro. Tá joia, obrigado, Saulo. Vou mostrar aqui pro pessoal, então, no Embarcados, né? A gente está aqui em destaque o Mouser Roadshow, aqui no site, né? Bem na homepage. Então, ó, para vocês irem, é grátis, tá, pessoal? Só vir aqui, selecionar o ingresso, comprar ingresso, tá? Então, uma das apresentações vai ser sua, né, Saulo? Isso mesmo, Thiago. No Roadshow, a gente vai conversar um pouquinho sobre o WB, né? Então, hoje a gente falou de sensores, né? Mas como eu conversei com vocês que a Murata tem um range muito grande de produtos, né? Incluindo os módulos de RF e conectividade, a gente vai falar de UWB, que é uma nova tecnologia que está iniciando agora, mesmo eu converso com meus amigos, colegas da Murata dos Estados Unidos, ainda as aplicações estão surgindo, né? E é bem interessante saber que os smartphones de nova geração já estão incluindo esse chip de UWB dentro do smartphone. Então, futuramente, vocês vão ver muito mais aplicações, muito mais necessidade. Então, é legal trazer esse tema para esse dia, né, de apresentações, que vai ser muito legal ter o feedback de vocês e entender como que a gente pode utilizar essas tecnologias aqui no Brasil. Legal, obrigado, Saulo. Pessoal, então, o Mouse Roadshow em São Paulo em maio, tá? Deixa eu ver aqui certinho a data para vocês. Dia 13 de maio. E para quem é de Curitiba, nós vamos publicar o Mouse Roadshow Curitiba, que vai acontecer em julho de 2024. Em breve teremos as informações aí no embarcados.com.br, tá bom? A gente espera vocês, vai estar cheio de feras lá, vocês podem ver aí o currículo de um monte de gente que vai se apresentar e também fazer exposição. Então vai ser bem legal, aquele dia para bater papo sobre projetos. A gente espera vocês para a palestra do Saulo, ó, 9h30 da manhã, tá? Já está na agenda aí. Esse evento que vai acontecer ali próximo do bairro dos Jardins, né? Ali próximo da 23 de maio. É isso aí. Vai ser num hotel bem legal, quem já foi, né, nesse evento sabe tanto que é legal. A Mouser Electronics também, que é uma das patrocinadoras do evento do Embarcado, Seminário de Sistemas Embarcados e IoT 2024, né, que vamos receber 5 palestras e também estão confirmados 3 workshops. Então, para verificar a agenda de palestras e workshops e para garantir seu ingresso, é só clicar aqui. Se você for no embarcados.com.br, também está em destaque aqui na homepage. Tá bom, pessoal? Esses eram os recados. Saulo, obrigado, viu? Vamos
para as perguntas. Então, sessão de perguntas e respostas. Selecionei algumas perguntas, Saulo, vamos lá? Vamos, por favor. Vamos nessa. O Luiz pergunta. Boa tarde, Saulo. A Murata possui algum PIR que responde na banda de 1500 nanômetros infravermelho próximo? Eu não sei te dizer, eu precisaria dar uma olhadinha. O que a gente tem, geralmente, é os standard, né? Uhum. Tá, joia. Então, eu vou pedir para o pessoal entrar em contato contigo, né, Saulo? Pode ser pelo seu LinkedIn, Saulo? Pode ser pelo LinkedIn. Eu percebi que é uma ótima ferramenta essa semana. Tive vários clientes que entraram em contato pelo LinkedIn. É muito fácil, né? E aí a gente pode conversar e também por e-mail para passar as documentações, não tem problema. Então, Luiz, entre em contato com o Saulo pelo LinkedIn, beleza? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Boa tarde, Saulo. A Murata possui algum sensor que consiga usar para monitorar vazão e temperatura de líquido? Olha, diretamente não, mas você pode fazer algumas composições de sensores para desenvolver. Então, depende muito de como que você visualiza esse sensor. Se você quiser desenvolver o core do sensor, já com processador e tudo mais, seria mais ou menos assim, para você fazer desenvolvimento, o sensor magnético, no caso, mas aí você teria que fazer já uma base como se fosse um medidor de água, né? Então, teria que ter ali um sistema mecânico, né, para girar o ímã, e aí você detectar ali a vazão, né, no caso, e a temperatura do líquido, realmente, a gente não tem nenhum sensor para medir diretamente a temperatura. A gente tem os NTCs, que são para medir temperatura, mas eles não são para contato de umidade, né? Eles são para aplicações geral, medições de temperatura aí a seco. Né? Tá, joia. Obrigado, Saulo. Saulo, tem uma pergunta aqui com relação a sensores barométricos. Os sensores barométricos da Murata vão até 1100 HPA, né? Eles vão de 600 a 1100? Qual que é o range de medida dos sensores barométricos? Desculpa, tava no mute aqui. Certo, dos sensores barométricos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá joia. Eles podem ir de 300 até 1100 HPA. Tá joia. Nossa, então é bem baixo o PSI, né? Legal. Isso. Legal. Então, pessoal, é mais para aplicações, né? Com um PSI bem baixinho. Então, é bem legal. Eu estava vendo no mercado, né? Outros fabricantes não vão tão baixo assim. Então, é bem legal para aplicações de precisão, né? Que você precisa medir baixo PSI, né, Saulo? Isso mesmo, Thiago. A gente tem uma boa precisão, né? Porque ele consegue medir essa variação. Como eu comentei, ele consegue medir em altitude, trazendo isso para altitude, você consegue ter até 10 centímetros de diferença, né? Então você consegue ter uma ótima precisão nesses itens aí. Incrível. Gostaria de agradecer, Saulo, pela sua participação aqui, por você ter feito, né, e compilado todas as informações numa apresentação. A gente sabe que o seu dia a dia é bem corrido, e esse espaço de tempo que você fez essa apresentação foi recorde, assim. Então, obrigado mesmo. Gostaria de abrir aqui para você dar suas palavras finais nesse webinar aí. Não, imagina, Thiago, eu que agradeço novamente o trabalho de vocês aí do Embarcados, é uma interface extremamente importante para nós, né, fabricantes, que muitas vezes a gente precisa desse canal de comunicação direta, né, com os clientes também, os desenvolvedores, né, então agradeço em nome da Murata essa abertura, né, juntamente com a Mouser que nos proporciona essa conexão, né. Então, agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Eu sei que muitos de vocês estão pegando aí um pedacinho do horário de trabalho ou vão começar a trabalhar daqui a pouco, e agradecer as pessoas também que vão assistir essa apresentação posteriormente no canal do Embarcados, né? Que vai ficar disponível. Então, agradecer a todos aí pela atenção, me colocou à disposição aqui para todo o suporte, não só dessa linha de sensores, mas todas as linhas de produtos da Murata aqui para a nossa região do Brasil e América do Sul, né? A gente consegue dar uma força aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Saulo. Obrigado, pessoal. Pessoal, então,
só agradecendo nominalmente aqui todos que participaram, tá? Fábio, Adriano, Luiz, Marcelo, Fabiano, né? O André, o Arnaldo, o Luiz, o Rafael, o Adriano, o Fábio. Então, agradecer a todos que deixaram comentários. Diversas pessoas aqui também agradeceram, né, o Saulo pela apresentação. Parabéns, sucesso. Tem algumas mensagens aqui. Gostaria de agradecer bastante pelas mensagens de vocês. Isso estimula a gente a trazer mais conteúdo aqui para vocês também. Em nome da Mouse Electronics também eu agradeço a presença de todos. O Fábio até deixou aqui, ó, nos encontramos no Mouse Roadshow, queremos nos ver, né, todo mundo pessoalmente, nesse momento que a gente para as atividades e se encontra para falar de projetos também, então vai ser bem legal, tá? Então vai ser agora em maio, o link está aqui no chat, então a gente se encontra. Obrigado, Saulo. Obrigado, até a próxima. Pessoal, então eu vou encerrar o webinar, obrigado pelo tempo de vocês e bom projeto para todos vocês. É isso aí.